Olá, queridos alunos e alunas do Inove Educacional. Meu nome é Pedro Galhardo, sou advogado, atualmente sou procurador do Poder Legislativo, sou ex-procurador do Poder Executivo, sou diretor tesoureiro da 31ª subseção da comarca de Marília, sou advogado atuante em direito administrativo, direito penal, eleitoral e também em tribunais superiores, né? E vim aqui tratar com vocês uma matéria que está sendo muito cobrada em concursos públicos, né? Está sendo um tema muito polêmico, abordado nos tribunais, em primeira instância, que é a Lei de Improbidade Administrativa, ou o que muitos chamam de a nova Lei de Improbidade Administrativa, e popularmente conhecida como LIA, a Lei 8429 de 1992, que sofreu algumas reformas, algumas alterações da Lei 14.230 de 2021. Uma das principais mudanças, ou até a principal mudança, é a questão do dolo, que hoje, para que seja caracterizado ato de improbidade administrativa, deve estar previsto, caracterizado o dolo, né? O dolo específico, e não mais o dolo genérico, como às vezes ocorriam, né, em alguns casos. E até mesmo a exclusão da culpa. Em muitos casos, se tinha uma condenação por ato de improbidade administrativa pelo requisito da culpa, né, que era por ato de imprudência, negligência, imperícia, e que hoje também não está mais previsto na nova lei. Ou seja, na antiga lei que passou a vigorar com as reformas da Lei 14.230 de 2021. Ou seja, a Lei de Improbidade Administrativa, ela ainda continua, né, prevendo que o gestor público, que o administrador público atue dentro da moralidade, da probidade, da ética, da transparência e da eficiência, né? Mas ela, por outro lado, excluiu algumas sanções, porque a improbidade administrativa ela é atualmente muito cobrada e muito discutida pelos membros do judiciário, pelo poder executivo, né? E também pela denominada lei da ficha limpa, que também previa que em alguns casos de condenações, não é o nosso caso hoje, o que vai ser discutido e abordado, que possíveis ex-agentes políticos ou funcionários, ou até mesmo particulares, que fossem condenados por um ato de improbidade administrativa, se tornassem inelegíveis, ou seja, tivessem os seus direitos políticos suspensos e não pudessem concorrer mais ao pleito eleitoral, ou até mesmo se estivessem como, um exemplo, chefe do poder executivo, um prefeito, e o processo transitasse em julgado, ou seja, não coubesse mais recurso, o mesmo perderia o cargo. E a nova lei de improbidade administrativa, a denominada LIA, popularmente, né, que muitos conhecem como LIA, passou a modificar esse entendimento, excluindo as demais modalidades, como nós falamos, e permanecendo somente o dolo específico, que será abordado futuramente em nossas aulas, na nossa aula. Pois bem, muito importante sabermos, discutirmos hoje também, quais são as sanções aplicadas pela Lei de Improbidade Administrativa. Temos a perda da função pública, ou seja, se um funcionário público estiver exercendo a função, vamos supor que ele é procurador jurídico do município, concursado em um cargo efetivo, e ele seja responsabilizado por um ato de improbidade administrativa, ele pode perder o cargo. Se ele tiver 12 anos como procurador jurídico, ou seja, qualquer funcionário público, um analista, um médico, um professor
que seja condenado por um ato doloso de funcionário, por um ato doloso de improbidade administrativa, ele pode perder o seu cargo. Outra penalidade que pode ser aplicada para ele, independentemente da ação de improbidade administrativa, é que pode correr paralelamente uma ação penal. Ou seja, o servidor público, o funcionário público, ou até mesmo um particular ou a pessoa jurídica, pode sofrer uma ação penal independente de uma ação de improbidade administrativa. O servidor público também, ou seja, vamos supor um analista, um professor, o que seja, que esteja equiparado a funcionário público, pode também responder por uma sindicância, por um processo administrativo disciplinar, para que seja apurado se o mesmo praticou algum ato funcional contra o que aborda a lei da administração pública. Ou seja, as instâncias são independentes. Ele pode ser absolvido por um ato de improbidade e pode ser condenado na ação penal. Como ele pode ser absolvido, vamos supor que um funcionário público ele está sendo processado em um processo administrativo disciplinar, onde se apura a sua disciplina como funcionário público, seja absolvido da improbidade, mas pode ser condenado na ação penal, né? As instâncias também elas são independentes. Ele pode ser absolvido nos 3 processos, como ele pode ser condenado nos 3. Mas também pode entender a administração pública que, independentemente da ação de improbidade, não é necessário ingressar com o processo administrativo disciplinar. Ou até mesmo o Ministério Público entenda que, independentemente da ação penal, também não é necessário se ter uma abertura de um inquérito civil para apurar um possível ato de improbidade administrativa. Ou seja, as instâncias são independentes, não são necessariamente, deve-se seguir uma outra. Pode-se entender que houve o ato de improbidade, mas não houve um crime de peculato. Pode-se dizer que houve um ato de desvio como funcionário público, mas não houve o crime de peculato. Ok? Outra penalidade é o ressarcimento. Ou seja, se ele causou um prejuízo ao erário, aos cofres públicos, seja ele cofre público municipal, estadual, do Distrito Federal ou da União, ele tem que ressarcir, ele tem que devolver esse prejuízo. Por quê? Porque o dinheiro não é dele. O dinheiro é da sociedade, né? Então, uma das penalidades também aplicáveis é o ressarcimento ao cofre público. A outra penalidade que ele pode sofrer, indisponibilidade de bens. Nós temos grandes discussões sobre a indisponibilidade de bens. Por quê? Muitas das vezes pode ser que se ingresse com uma ação de improbidade e se peça uma medida liminar, um pedido cautelar, onde se pede o bloqueio de bens daquele que possivelmente tenha praticado um ato de improbidade administrativa. E muitas das vezes é onde ocorrem diversas discussões. Por quê? Muitas das vezes o ato de improbidade é discutido que ele praticou um prejuízo de R$230 mil, como exemplo. E muitas das vezes sai um despacho do magistrado que está apurando e bloqueia a totalidade dos bens. Vamos supor que ele tem bens acima de 500 mil, 600 mil, 700 mil reais, né? Na sua totalidade, sobre bens imóveis, móveis. E o magistrado ele dá um despacho bloqueando todos esses bens. Na maioria das vezes, na prática, o acusado por um ato de improbidade, ele entra com um agravo, né? Tentando discutir essa decisão interlocutória. Por quê? Muitas das vezes ele pode sofrer um prejuízo. E se ele não for condenado e ele for precisar desse dinheiro, desses bens? Muitas das vezes o tribunal pode desbloquear esses bens. Às vezes não desbloqueia. E muitas das vezes o tribunal entende que dentro da razoabilidade e da proporcionalidade pode-se
bloquear apenas o que está sendo discutido, ou seja, os 230 mil. E os demais bens ficam desbloqueados. E, muitas das vezes, ele sofre até mesmo um grande prejuízo, porque pode ser que os bens dele sejam desbloqueados, pode ser que fique a parte proporcional e razoável, ou seja, os 230 mil que estamos falando. Mas e ao final do processo, se ele for absolvido pelo ato de improbidade? Ou seja, ele já sofreu um prejuízo, né? Porque ele ficou com esses bens congelados, como se dizem na prática, né? Mas, ao final, muitas das vezes, esse agente político, esse servidor público, esse servidor efetivo de carreira ou comissionado, ele tem os seus bens desbloqueados, né? E assim ele segue. Mas temos outra também que é muito importante, que é a suspensão dos direitos políticos. Muitas das vezes, o servidor, o funcionário, né? Ou até mesmo, como falamos, uma pessoa física que não é funcionário público, mas ele responde por ato de improbidade, eles podem ter o seu direito político suspenso. Ou seja, eles depois se tornam inelegíveis. Eles têm os seus direitos políticos ativos e passivos suspensos. E não podem. Pode ser até por 8 anos. Tem magistrados que fixam até 5 anos. Depende do tipo da ação, depende do tipo do ato que está sendo discutido, da gravidade, né? E assim por diante. Pois bem, passando para um outro tema, temos que discutir quem são os agentes ativos da Lei de Improbidade Administrativa. Os agentes da Lei de Improbidade Administrativa estão configurados, estão conceituados no artigo 2º da LIA, que é a Lei de Improbidade Administrativa, que eu vou ler para os senhores neste momento. Para os efeitos dessa lei, consideram-se agentes públicos o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce ainda que transitoriamente ou sem remuneração por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º desta lei, tá? Pois bem, para efeitos de exemplo, quem são os agentes políticos? São aqueles que possuem mandato. Na maioria das vezes, são aqueles que são eleitos. Presidente da República, governadores, prefeitos, seus vices, deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais, vereadores. São eles que são os agentes políticos. Eles que têm a sua vinculação institucional com o Estado e não profissional. Essas pessoas, em que acabei de citar, respondem pelo ato de improbidade administrativa. Também, a título de exemplo, temos os servidores públicos. São professores, são médicos, advogados, profissionais da saúde. Na verdade, na maioria das vezes, são os profissionais de carreiras, são aqueles que são concursados, que exercem, né, cargos efetivos, né, por meio de concurso público. Também são considerados servidores públicos os promotores, os magistrados, os procuradores da República, porque também ingressam por meio de concurso público, tá bom? Também podem responder por improbidade administrativa aqueles que possuem cargos comissionados na administração pública, ou seja, secretários, ministros, diretores, aqueles que têm um cargo de confiança, né? Eles possuem atribuição de direção, de chefia, de assessoramento, né? Eles estão previstos, geralmente, no artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal de 1988. Não é o nosso caso hoje, mas esses cargos em comissão, que são muitas vezes criados, discutidos,
e debatidos em ações diretas de inconstitucionalidade. Muitas vezes os tribunais de justiça, por meio de ADIM, denominadas ADIMs, ação diretas de inconstitucionalidade, pedem a extinção desses cargos, de secretários, porque muitas vezes eles não veem que estão previstos os requisitos de chefia, de assessoramento e direção, né? Outro exemplo de pessoas que podem responder por atos de improbidade são aqueles que exercem os cargos transitoriamente. Ou seja, um exemplo, aqueles que são os jurados do júri. Eles não são remunerados, mas ali estão transitoriamente, por passagem. Às vezes eles vão servir por apenas como um dia como jurado. Mas nesse momento que estão como jurados, eles estão transitoriamente na qualidade de servidor público. Portanto, eles podem responder por ato de improbidade, mesmo que não estejam sendo remunerados. Outro exemplo, aqueles que funcionam como mesário no dia da eleição. Eles recebem, muitas das vezes, um valor simbólico, 20, 30, 50 reais, vamos dizer assim, que pode ser o que eles, muitas vezes, alguns utilizam para a sua refeição, né? Mas, na maioria das vezes, eles estão transitoriamente. Ele está servindo por apenas um dia, né? Ele está participando da eleição, ele está trabalhando na eleição. Ele recebeu uma convocação da Justiça Eleitoral, perdão, e está exercendo transitoriamente o cargo de servidor público. Portanto, se ele praticar algum ato de improbidade, ele responde na qualidade de funcionário público, de servidor, porque ele está transitoriamente, né, investido num cargo que ele foi designado pela administração pública. Outro caso muito importante que vem sendo debatido é o artigo 2º, parágrafo único da LIA, onde fica claro que o particular e a pessoa jurídica que praticarem com induzimento ou concorrerem para o ato de improbidade respondem pela lei de improbidade administrativa. Ou seja, se o particular ou a pessoa jurídica induzirem ou concorrerem com o funcionário público ou com o servidor público, ou seja, se praticarem o ato com dolo, eles respondem pelo ato de improbidade administrativa previsto na Lei 8429 de 1992. E esses temas do particular, da pessoa jurídica, do sócio, do cotista, também falaremos sobre o herdeiro, sobre o sucessor de quem praticou o ato de improbidade administrativa, são temas que serão abordados na nossa aula. Mas estou apenas falando de uma forma superficial sobre a pessoa jurídica e a pessoa física, né? Portanto, estamos tratando de pontos específicos sobre a lei de improbidade administrativa nesse primeiro bloco. Depois trataremos sobre as disposições gerais, os pontos mais importantes, e depois faremos algumas conclusões. Estou tentando trabalhar com você, pretendo trabalhar com vocês aqui, sobre mais a prática, né? Levar vocês, para a gente não ficar tão engessado, tão vinculado apenas à legislação, mas falar como que funciona na prática, né? O ato de improbidade. Olha, como respondo pelo ato de improbidade? Qual ato? É o enriquecimento ilícito? Sim. É aquele que pratica o ato que causa prejuízo ao erário? Sim. É aquele que pratica o ato contra os princípios norteadores da administração pública, prevista na Carta Magna de 1988, que é a nossa Constituição Federal? Sim. São os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, da transparência, da ética, tá bom? No próximo bloco, iremos nos aprofundar mais sobre a nova lei de improbidade administrativa e vamos passo a passo trabalhar
e levar vocês mais sobre a prática dessa nova lei que tem sido muito debatida e discutida até mesmo em concurso público. Muito obrigado.